Hoje você vai conhecer uma história que parece até enredo de novela. E ainda, o projeto da UFMG reconstrói a memória de Minas. O Achados e Perdidos começa agora. Novela da vida real é a história dos ex-cangaceiros Moreno e Durvinha. Companheiros de Lampião e Maria Bonita fugiram de Pernambuco para Belo Horizonte. Confira a matéria a seguir. Meus olhos correm água quando eu lembro da Cebada do Sertão. Quando eu andei com Virgínio e Luiz Pedro e Curisco, amigo de Lampião. Eu não posso falar nesse povo, meus olhos saem lágrimas, porque eu sinto aquela reação, viu? Recordo do passado que eu não desejo recordar. Não desejo, porque passei vários apertos, viu? Passei aperto na hora de morrer, de ver bala passar perto de mim, fazia... Esse é apenas um trecho de uma vida marcada por luta, sofrimento e muito mistério. Moreno, de 96 anos, e sua mulher Durvinha, de 91, são ex-cangaceiros, o único casal que restou do grupo de Lampião. Eles moram há mais de 60 anos em Minas Gerais, mas só revelaram a verdadeira identidade no final do ano passado. Comecei a perguntar para minha mãe o porquê que eu não tinha primos, o porquê que eu não tinha tio. E minha mãe sempre falava, não tem jeito não, todos já morreram. Foi um dia, 5 horas da manhã, às 5h30 da manhã. Aí eu falei assim, eu vou embora, mas antes de eu ir embora, eu vou lhe dizer uma coisa, vou lhe dizer aquilo que você sempre quis saber e a gente nunca falou. Você sabe esse buraco nas coxas da sua mãe? Nas coxas da sua mãe? Isso é bala, isso é tiro. Isso era que a gente era do grupo de Lampião. Os cangaceiros eram grupos que lutavam contra a pobreza do sertão, mas para isso se envolviam em assaltos, sequestros de coronéis e saques a comboios e armazéns. Eles conheciam a Caatinga e o território nordestino como ninguém, desde plantas medicinais até lugares de difícil acesso. O primeiro grupo de cangaceiros foi o de Jesuíno Brilhante, que agiu na década de 1870. Mas o mais famoso foi o grupo de Lampião, que atuou de 1920 a 1930, em quase todos os estados nordestinos. A maior parte dos cangaceiros foi massacrada pela polícia. E foi fugindo da polícia que Moreno e Durvinha abandonaram o sertão, deixando para trás amigos, famílias e um filho de apenas 1 ano de idade. Eu jurei para mim mesma que um dia eu ia achar meu irmão. Só que meus pais falavam que ele tinha ficado em Pernambuco, tinha dado para um padre. Há muitos anos eu cheguei a escrever para o programa e, infelizmente, não tive resposta. Desafiei São Judas Tadeu e falei assim, São Judas Tadeu, estou te desafiando. Quando a Nelly, que foi outra vitoriosa, uma guerreira, me procurou, ligou para Tacaratu, que ela me encontrou, aí comecei a chorar de alegria. Quando eu voltei com o telefone aqui, ele falou, Mana, sou eu, Mana, eu sou Inácio, Mana, eu sou Inácio. Que hoje eu nasci novamente. Eu sou o irmão que nasci primeiro, mas eu me considero caçula. Né, mãe Deus? Desde que encontraram Inácio, a família de Moreno e Durvinha achou mais uma razão para sorrir. Após 67 anos, o primeiro Dia das Mães juntos. E mesmo depois de tanto tempo longe, o afeto e o carinho parecem vir de um filho que passou a vida toda convivendo com a mãe. A vivência dele foi um e o meu foi outro. Mas e o carinho com ele é o mesmo? É o mesmo. Mas ele é muito bom, muito cuidado, mas eu tenho muita estima a ele. Quando ele chegou, eu falei para ele, dentro de meu coração nasceu um pé de flor, por falta de pingo d'água toda a folhinha secou. Mas veio um sereninho que Jesus Cristo mandou, as folhas enverdeceram e sentou um beija-flor, bateu asa e voou. No dia 5 de novembro de 2005, meu querido filho Inácio chegou.
fragmentos de histórias a partir de entrevistas gravadas. O projeto História Oral da UFMG busca resgatar o cenário econômico, político e social do Estado. Confira a matéria. Você já parou para pensar quanta história cabe dentro da nossa memória? Agora, você já pensou como é fácil esquecer as coisas e perder essa memória? O programa de História Oral da UFMG sabe que é preciso preservar os dados e acontecimentos que ficam guardados dentro da mente das pessoas. É por isso que, desde 1990, ele vem pesquisando e gravando entrevistas com personagens célebres e anônimos, a fim de documentar a diversidade da vida política, econômica, social e cultural de Minas Gerais. Ele foi criado como um projeto de pesquisa, mas que já nasceu como um projeto de pesquisa interdisciplinar, com professores do Departamento de História, do Departamento de Sociologia e Antropologia e o Departamento de Ciência Política. O material coletado é arquivado em fitas cassetes e transcrições. Os depoimentos estão organizados em várias áreas, como história das cidades, história das elites, história dos partidos políticos e sindicatos e história dos artistas, dança e fotografia. O mais interessante é que este mundo de casos e histórias pode ser consultado pelo público. É nessa sala de 9 metros quadrados que são guardadas as fitas com os depoimentos recolhidos pelo programa de História Oral. É impressionante como num espaço tão pequeno pode caber tanta história, desenterrada com cuidado pelos pesquisadores do programa. A gente faz a entrevista, depois no final disso eu transcrevo essa entrevista inteira, do jeito que ela está, certinha, com todos os gaguejados das pessoas, os suspiros. Tem umas fitas que as pessoas se emocionam muito, choram, outras que riem. E aí, eu indo presente nas entrevistas, depois eu faço um pequeno diário que é anotando. Danilo desenvolve uma pesquisa coordenada pelo professor Arnaldo Leite, junto ao programa de História Oral. Eles buscam traçar um perfil da história da dança em Minas Gerais, através do depoimento de bailarinos mineiros. Nesse caminho de reconstrução, os pesquisadores encontraram riquezas que não estavam em nenhum lugar, a não ser na memória das pessoas. Olha, uma entrevista oral, ela tem acho que além do mérito da própria narrativa em si, né, o fato de você estar ali de viva voz, você estar ali com o indivíduo que viveu aquele processo, que passou por aquilo. Vem à tona uma história que é submersa, que é oculta, né, que não aparece na documentação textual, né? Então, a fonte oral, né, ela nos permite ver lugares da sociedade e ver atores da sociedade que comumente a gente não vê na documentação de natureza mais oficial. O Achados e Perdidos fica por aqui. Até mais!